matrimônio. Essa relação do matrimônio, especificamente aqui, não pode ser usada como que Paulo está doutrinando a relação em relação ao matrimônio. Esse não é o objetivo da exposição de Paulo. O objetivo da exposição de Paulo em relação ao matrimônio é trazer à memória dos irmãos que aquele sentido da lei faz semelhança com aquele sentido da graça, porque ele usa um aspecto da lei na questão cerimonial, mostrando que a mulher, enquanto está viva, ligada ao marido, ela está ligada ao marido e não pode conter novas núpcias enquanto o marido estiver vivo, porque isso faz parte da lei. Ele faz um contraste agora em relação à lei e à graça. Lembra que toda hora ele está falando que nós já morremos para o pecado? Já morremos para a obrigatoriedade da lei? Agora, Paulo está tratando aqui com um tipo de grupo que é considerado o grupo moralista. Porque o capítulo 7, Paulo ele vai tratar com 3 tipos de grupo. Primeiro grupo, o grupo moralista, que é aqueles que colocavam a lei acima da misericórdia, que são os legalistas, né, assim melhor dizendo, que é o que fala assim, não, só serei salvo pela lei, cumprimento da lei. Paulo ele está mostrando aqui que não, pera lá, se eu já morri, agora estou na graça, eu já não tenho mais obrigatoriedade de cumprir a lei. E ele usa esse paralelo do matrimônio para mostrar que a igreja morreu para a obrigatoriedade da lei e já não tem mais vínculo com a lei, porque agora nós somos noivos de Cristo. Se eu sou noiva de Cristo, agora o meu relacionamento é outro com Cristo Jesus. Agora já não é mais pela imposição, agora é por graça e misericórdia. O outro grupo que Paulo vai tratar é o grupo antinomistas, que é aquele grupo que fala, não, a lei não serve para nada mesmo, literalmente não serve para nada. A única coisa que a lei serve é para mostrar o meu pecado, só para me acusar, só para isso. Mas eu estou vivendo na graça, agora na graça eu não preciso mais dela. Aí Paulo vai mostrar para o terceiro grupo que existe um terceiro grupo, que é o grupo que é libertos para a lei. Olha que diferença. Antes, nós éramos escravos da lei e do pecado, fomos libertos. Nessa liberdade, criou-se mais 2 grupos. Criou o grupo antinomista, que rejeita plenamente a lei, e criou-se outro grupo, que é o grupo liberto para a lei. O que é isso? Eu posso exercer a lei por vontade própria, por liberdade, não por escravidão. Eu posso seguir alguns preceitos da lei, sim, mas não por imposição, colocando peso naquilo lá para requisito de salvação. Porque é isso que Paulo briga, até no primeiro concílio, né, na primeira reunião que teve lá em Jerusalém. Eles se reuniram lá em Atos para quê? Qual que era a discussão deles? Não era referente à circuncisão? Se os gentios precisavam ser circuncidados ou não? Não foi essa a discussão entre eles? E o que foi decidido naquela reunião? Que os não-judeus não precisavam mais passar pela circuncisão. Por quê? Porque eles entenderam que a salvação não estava debaixo do rito, mas está debaixo da graça. Agora, você vai ver que o próprio apóstolo Paulo, quando ele volta para Jerusalém, ele faz o quê? Ele não raspa a cabeça, não pratica os rituais de purificação, para mostrar que ele não é contrário à lei. Por que ele faz isso? Porque ele era escravo da lei? Não, mas ele faz para mostrar que, mesmo ele sendo livre da lei, ele também cumpre a lei agora por prazer. Não é isso que Jesus diz? Porque tem muitos que falam assim, ó, eu sigo a lei para amar Jesus. Mas Jesus diz o seguinte, eu amo e por isso eu sigo a lei.
A lei é pura, a lei é santa. Só que Paulo está deixando claro, ela é insuficiente para a salvação. Porque a lei suscita ira, a lei agrava o pecado. E no finalzinho aqui do versículo, ele coloca uma coisa muito interessante aqui, ó. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Lembra que Paulo está falando diretamente aqui para judeus agora também? Vocês não estavam presos na lei? Só que agora a lei morreu em Cristo Jesus. Parcialmente, é isso que ele usa aqui ainda, parcialmente, nós morremos para a lei já não tem mais domínio sobre nós. Agora nós servimos a lei não por obrigatoriedade, mas sim por liberdade. E olha lá o que ele fala, ó, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade em espírito e não na caducidade da lei. O que Paulo está falando? A lei caducou. A lei, ela não tem mais aquela força para prender, porque em Cristo Jesus a graça foi derramada, porque todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. É esse sentido que Paulo está querendo nos mostrar aqui. Você notou que desde o capítulo 1, Paulo ele tem construído argumentações para mostrar que a graça é um plano superior para a salvação, só que ao mesmo tempo ele não denigre a lei, ele sempre coloca a lei como algo fundamental. Por quê? Porque aqui, a partir do verso de número 7, nós vamos entender porque o Paulo coloca a lei em pé de igualdade com graça, só que mostra a sua insuficiência. Irmãos, o capítulo 7 é muito bom, ele esclarece muita coisa, então nós precisamos prestar muita atenção naquilo que Paulo está querendo dizer. Olha lá, vamos ler do verso de número 7 até o verso de número 13. Alguém poderia ler para mim, por gentileza? Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, ele deu o pecado, e eu morri. E o mandamento que fora para a vida, verifiquei que este mesmo sim me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Meu Deus, vocês viram como que é importante a lei? Qual que é o maior objetivo da lei? O objetivo da lei é nos mostrar o quão nós estamos distante de ser santos. A lei ela é tão santa, ela é tão pura, que ela não pode contra o pecado. Ela não é passiva contra o pecado. Ela é ativa contra o pecado. E nós só sabemos o que é pecado, como diz Paulo, porque a lei me mostrou o que é o pecado. Notem que ele fala que a lei é boa, pura, santa. A lei ela é majestosa. E por ela ser tão majestosa, ela não tem condição de agir com graça contra o pecador. Ela requer o sangue, ela requer o sacrifício. E Paulo agora, ele entra em um dos dilemas, né, da humanidade. Ele entra dentro desses dilemas, porque ele fala, a lei é boa,
só que a lei me enganou, a lei é boa, a lei aponta o pecado me enganou e eu gerei a morte. Olha só o que Paulo faz. E aqui nós temos uma das maiores discussões dentro da carta aos Romanos. Por quê? Porque nós temos aqui aproximadamente de 26 a 30 menções de Paulo se apontando como: eu pequei, pecado veio a mim, o bem que eu faço, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está ali. São todas as menções colocando o homem como primordial no ato pecaminoso. Existem 3 interpretações. Parece que Paulo está se referindo à humanidade, ou ele está se referindo ao povo de Israel, ou ele está se referindo a ele mesmo nessa parte. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que vai ter certa discussão e discordância de quem que Paulo está se referindo. É a ele mesmo? Porque eu, a mim, por causa disso? Ou ele está colocando a humanidade dentro dessa conversa? O Adão, o velho Adão dentro dessa conversa? Ou ele está falando diretamente ao povo de Israel? Tanto faz para quem Paulo está falando diretamente. O fato é que nós nos assemelhamos com isso. Nós olhamos para os dilemas de Paulo e nós nos enquadramos dentro desse dilema do Paulo. Porque ele está falando aqui, olha só o verso de número 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Olha isso, o pecado, ele é ardiloso e matou. Nós morremos ou não morremos por causa do pecado? Todos nós somos atingidos a isso. Ao mesmo tempo que Paulo pode ter colocado a palavra para ele, nós nos enquadramos aqui dentro também. Independente da interpretação que nós temos de para onde que é esse conflito, o fato é, todos nós estamos nessa mesma condição. Por isso que o capítulo 7, a partir do verso 7, vai entrar no conhecido dilema paulino, aonde nós nos colocamos no mesmo patamar de indagações. Porque ele continua falando: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Olha só como o pecado é. Ele usa a lei que é santa para apontar o pecado em nós. O pecado usa a lei que é santa para apontar o pecado em nós. Lembra da mulher pega em ato de adultério? Apedreja. A lei estava usando, o pecado estava usando a lei para apedrejar a mulher. Só que Jesus Cristo é a manifestação da graça. Qual foi o que sobrepôs a lei? A misericórdia, não é? Não foi Cristo que disse? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A graça sobrepôs a lei. Todavia, se a graça não estivesse ali, a lei teria sido executada. O pecado sobrepõe, mostra através da lei o que é o pecado, que gera a morte. Todos nós estávamos nesse mesmo patamar, nesse mesmo dilema. Você já se pegou, já se cobrando por um pecado que você já fez? Você fala: poxa vida, eu já me arrependi desse pecado, mas eu não me sinto perdoado, porque a lei me cobra isso. Eu sei que só serei acusado de adultério se eu cometer o ato de adultério, mas hoje eu me torno um adúltero simplesmente por desejar. O pecado me acusa por causa da lei, porque a lei é pura, santa e justa.
Hoje a lei já não está mais no papel, como Paulo disse, na caducidade do papel, da letra. Por quê? Porque a lei está escrita no coração daquele que confessou Cristo. A moral do Espírito Santo nos acusa, nos mostra que somos pecadores e que vivemos debaixo desse dilema. Nesse sentido, nós vamos compreender o que Paulo quis dizer a partir do verso de número 14. Vamos ler? Olha só. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha só o que Paulo está falando. Nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, nem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o que quer o bem está em mim, porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque, no tocante, o homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, mas faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Olha só o dilema de Paulo. Paulo, ele entra num conflito interno aqui, seja ele pessoal, seja ele narrativo, seja ele ilustrativo. Ele coloca os nossos dilemas em pé de igualdade. Paulo está mostrando aqui para nós que ele não é o super-homem. Ele está mostrando aqui para nós que ele não é um homem mais iluminado do que nós. Porque ele está mostrando que todos nós vivemos esse dilema. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, que eu tenho que detestar, logo eu estou fazendo ele. No versículo de número 9, ele diz assim, ó: outra hora sem lei eu vivia, mas sobrevivido o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha só que interessante, Paulo está falando assim: quando eu vivia na prática do pecado, eu vivia de boa, não tinha problema. Mas uma vez que eu morri para o pecado, agora parece que aquilo lá me dá mais desejo ainda de fazer, porque ele se tornou ruim. Você já viu aquela coisa, o que é proibido é bom? Principalmente para jovem, né? O que é proibido, aí que eles querem fazer mesmo. Até nós, aquilo que não podemos fazer, nós temos a inclinação para fazer. Por quê? Paulo dá descritivo aqui. Porque existe duas leis que brigam dentro de nós: a lei de Deus e a lei do pecado. Por quê? Porque ainda assim nós estamos presos dentro desse corpo que está contaminado com o pecado, com o desejo da carne, que é chamada de charques, que é o desejo desenfreado. Com o Espírito Santo habitando dentro de nós refreamos o desejo. Não é que tiramos o desejo, o Espírito Santo refreia o desejo, porque se nós tirarmos esse freio, nós voltaremos a um segundo estágio que é muito pior do que o primeiro. Jesus disse: do que adianta o Espírito vir, arrumar a casa, ordenar tudo bonitinho e você vacilar?
na sua vacilação, virá outros 7 espíritos piores do que o primeiro estágio. Notem que isso não é brincadeira. Uma vez que nós já fomos regenerados, a luta se torna mais intensa, é mais árdua. Todavia, agora Paulo está falando para o terceiro grupo, aquele grupo que é livre. Ele é livre da lei, ele é livre da escravidão. Se ele é livre da escravidão, quer dizer que ele pode cair no pecado livremente. Ou ele pode seguir a lei de Deus livremente. Só que a lei do pecado, nós não teremos guerras pelo adversário, mas nós teremos guerras interiores. Por quê? Porque a lei do Senhor também está cravada em nosso coração. Nós sabemos quando pecamos. E quando nós pecamos e não nos arrependemos, nós ficamos nos martirizando, achando que uma hora vai passar. Pode até passar falsamente, mas naquele dia teremos que dar conta de tudo aquilo que pensamos e falamos. Paulo está falando aqui que existe essa guerra, que todo ser humano, seja salvo ou não salvo, tem uma guerra. Só que o não salvo, ele não percebe essa guerra, porque ele já está entregue a essa lei do pecado. Mas nós que já morremos para o pecado, como podemos ainda viver nele? Como ainda podemos viver nele sem guerrear? Por isso que Paulo está falando, é uma guerra, é uma luta, é uma questão travada, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, a hora que eu vi, eu já pratiquei. Eu amo, ele termina aqui falando, eu amo a lei do Senhor, ela está dentro de mim, mas a lei do pecado também luta contra ela. Aí ele fala aquela tão famosa frase, miserável homem que sou, miserável, desaventurado, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, só crente fala isso, viu? Só crente. Crente é aquele assim que entendeu realmente que ele é um miserável, que ele é um pecador mesmo, porque principalmente na nossa contemporaneidade, na nossa atualidade, aonde as pessoas servem a Deus pelo bem que Ele pode dar, pela prosperidade que Ele possa dar, porque em muitas igrejas hoje, em muitas pregações, você vê lá, Deus te colocou por cabeça e não por cauda, vai nessa força de Gideão, vai que você é o ouro de Ofir, você é o cara, quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê lá na bênção, vão ter que aplaudir você, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo em pregações, aonde se canta aquilo que se prega, você entender que miserável que somos, é só para crente regenerado pelo Espírito Santo. Porque quando nós entendemos quão miserável nós somos, nós descansamos no verso conseguinte. Olha só o que diz o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Por que ele fala isso? Porque é pela graça que nós entendemos a lei de Deus dentro do nosso coração. É pela bondade e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós entendemos a lei de Deus dentro de nós. E é aí que nós começamos a fugir de sermos a igreja igual de quê? De Éfeso. É aquela igreja que tem todas as qualificações visuais de ser uma igreja boa, uma igreja próspera, uma igreja que vai contra falso profeta, uma igreja que tem uma teologia robusta, só que é uma igreja que só anda pelos preceitos formalistas. Miserável homem que sou,
Quem vai me livrar do pecado? Eis aqui a resposta: o amor e a graça derramada pelo Espírito Santo através do sacrifício de Cristo Jesus. Que esse amor reine dentro de nosso coração, que mesmo quando nós estivermos em nossas mais duras batalhas, nós venhamos lembrar que nós temos a lei do Senhor no nosso coração, e que ela é suficiente para nos lembrarmos que é pelo sacrifício e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que conseguiremos chegar naquele grande e glorioso dia. Paulo fala aqui: sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, meu irmão, não há trégua, é guerra constante. Coitado daquele que acha que vive em paz. Ah, eu vivo em paz. Irmãos, quer viver um pesadelo para a carne? Se aproxima de Deus. Começa a jejuar. Começa a orar. Começa a trabalhar constantemente para a glória de Deus. Quanto mais você chega perto de Deus, mais você entende a sua miséria. Quanto mais você jejua, porque eu acho que talvez seja isso a dificuldade das pessoas entenderem o que é o jejum. Porque tem muitos que acham que jejum é para Deus abrir porta de emprego. Outros acham que jejum é simplesmente para chorar lamento. Outros acham que jejum é simplesmente para ter poder espiritual. Não, irmãos, para. O simbolismo, a ideia do jejum, a efetividade do jejum, ela é muito mais simples e poderosa do que pensamos. O final principal do jejum, sabe qual é? É de nos aproximarmos do noivo. É de nos ligarmos a Deus, a Jesus Cristo. Jesus, ele disse que enquanto o noivo está convosco, há festa, mas vai chegar um momento que eles iriam jejuar. Para quê? Para se aproximar do noivo. O jejum, meus irmãos, ele tem o poder de nos achegarmos diante de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais nós entendemos a nossa miséria, mais nós queremos confessar o nosso pecado, mais nós queremos consertar os nossos erros e as nossas mazelas. E é por isso que muitos não querem chegar perto de Deus, porque esclarece o pecado, escancara a miséria que nós somos, escancara o homem interior que nós somos. Oh, bendito é o nome do Senhor, que tem nos revelado através da sua palavra, que sim, nós somos escravos do Espírito de Deus, e que nós servimos a lei, não porque estamos fardados à lei, mas servimos a lei pela liberdade da graça. E isso só entra na cabeça de quem é de Deus, irmãos. Porque quem não é de Deus vai continuar numa guerra constante, querendo fazer para merecer. Mas quando nós entendemos quem é Deus, nós fazemos porque já somos dele. Nós fazemos boas obras porque já somos dele. Nós não matamos porque já somos dele. Não furtamos porque já somos dele. Não cobiçamos porque já somos dele. Não idolatramos porque já somos dele. Já guardamos o dia do Senhor, não por causa de uma lei moral, mas porque já somos dele. A lei do Senhor se torna prazer em servir. E fazemos porque amamos. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, então, chegamos ao final do capítulo de número 7. Semana que vem, entraremos no capítulo de número 8. Provavelmente não concluiremos, porque é 39 versículos, né? E aqui nós vamos entrar em mais alguns dilemas de Paulo, antes mesmo de nós entrarmos dentro do capítulo de número 9, que aí nós vamos entrar na escatologia israelita e entendermos o que Paulo tem para a nossa vida também aqui nesses dias. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo pela sua graça e pela sua bondade. Senhor, uma vez mais, Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela sua graça, pela sua bondade, pela sua lei, Senhor, que é boa, santa, pura, reta, justa.
Por causa da tua lei, Senhor, nós entendemos o quão mal nós somos. A lei, Senhor, é o nosso professor, é um aio, aonde revela, Senhor, o caminho frutífero para a glorificação do teu nome. Mas, Senhor, nós te louvamos infinitamente além, pela sua graça derramada mediante o seu sacrifício do seu Filho. Aonde, Senhor, a graça nos transportou, Senhor, para uma melhor aliança, que é a aliança do amor do seu Filho. Aonde nós entendemos que a lei é santa e pura, só que ela não é apta, Senhor, para nos salvar. Ela suscita, Senhor, a tua ira, mostra e escancara o quão pecador nós somos. Mas em contrapartida, a tua graça, Senhor, revela o teu grande amor e nos justifica, nos mostrando, Senhor, que devemos de andar com amor, misericórdia, paz e longanimidade, confessando, Senhor, os nossos pecados e entendendo que estamos em uma batalha, lutando, Senhor, com o homem interior, aonde, Senhor, a tua lei habita dentro de nós, mas, Senhor, o desejo da carne também, Senhor, coabita, querendo nos fazer pecar contra a tua lei. Mas bendito é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mediante, Senhor, a morte na cruz do Calvário, nos trouxe, Senhor, a nossa memória e nos trouxe, Senhor, para a tua glória. Por isso hoje podemos dizer, somos livres, somos gratos, Senhor, por essa liberdade. Mas ainda assim também gritamos, Pai, miserável homem que sou, quem, Senhor, nos livrará do corpo dessa morte? Paulo nos ensina, Senhor, que ainda neste momento, neste mundo, lutaremos, guerrearemos, Senhor, constantemente contra o desejo da carne, mas maior é o Senhor que está conosco do que os desejos desse mundo. Por isso, Senhor, nos deleitamos na força do seu poder e descansamos na força do seu cuidado e suplicamos, livra-nos, Senhor, de todo mal. Não permita-nos, Senhor, que venhamos tropeçar, pois sabemos, meu Deus, que se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, em vão, Senhor, lutaremos e vigiaremos. Pai, continue nos sustentando pela destra da tua justiça, livrando-nos, Senhor, de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos que concordam comigo, digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus.